Isaías capítulo 43. Aleluia. Quantas horas eu tenho para pregar aqui? Hoje é sexta, né? Aleluia. Sacudi água lá na hora do Deus da minha vida. Minha filha Isabela tem 15 anos, então é adolescente também. Tem 14 na verdade. Tá voando agora de Brasília para cá, chega às 10 no aeroporto. Então eu acho que vai dar tempo dela pegar a introdução da palavra quando ela chegar. Mas ela mesma disse que queria vir diretamente, obrigado, meu irmão, do aeroporto para cá. Então daqui a pouquinho eles estão chegando aí, todo mundo, pastora, Mateus, aí vocês vão conhecer todo mundo. Isaías capítulo 43, versículo 19 na verdade. Quero profetizar sobre os adolescentes dessa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a tua vida. Eis que eu faço uma coisa nova. Vou ler de novo, porque eu estou no meio de adolescentes, tá? Então normalmente você pode reagir, fica à vontade. Eis que eu faço uma coisa nova. Está saindo a luz, você ainda não percebeu. Eu colocarei um caminho no deserto, eu colocarei rios no lugar seco. Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa nesta noite. Nós pedimos que a tua unção venha nos presidir. Nós pedimos que a tua glória venha nos visitar. Nós abrimos nosso entendimento, nós preparamos o nosso espírito para que o Senhor venha de forma irreversível, para que o Senhor venha de forma irrestrita. Dá ordem aos teus anjos a respeito de nossas vidas nesta hora. Neste lugar, homens e mulheres, adolescentes que estão sendo chamados por Deus para novos tempos, que estão sendo chamados por Deus, marcados por Deus. Por isso eu te peço nesta hora, derrama-te sobre nós com glória, derrama-te sobre nós com unção, derrama-te sobre nós com poder. Nós te pedimos, vem. Nós te pedimos, vem. Levante suas mãos aos céus aqui. O culto é uma experiência viva e real, porque tu és um Deus vivo, tu és um Deus real. Eu digo, venha a nós o teu reino. Seja feita agora a tua vontade, na terra como no céu. Nós te pedimos, vem sobre nós, e antecipadamente aplaudimos o teu nome por tudo que o Senhor fará em nosso meio. Adolescência é uma das fases mais importantes de nossas vidas. Na cultura judaica, que é a cultura que permeia a Bíblia, gente, alguém já era considerado importante para a sociedade quando entrava na adolescência. Não se esperava a pessoa entrar na juventude, nem mesmo na vida adulta, para dizer que ela tinha voz ativa. Na cultura bíblica, quando alguém entra na adolescência, essa pessoa já começa a ser separada por Deus. Eu só vim aqui hoje para te dizer que você é importante para Deus, importante para mim, importante para a igreja. Que Deus vai te chamar como esta geração, e nesta geração Ele está chamando pessoas para transformar a sua própria geração. Eu cresci na igreja, e minha adolescência foi alguns anos atrás. Essa risada também já não fazia tanta parte, mas me lembro na adolescência de como eu era envolvido com sonhos, com estratégia, com visão, como eu era apaixonado para conquistar minha geração para Cristo. E o mesmo Deus que me chamou aos 12 anos de idade, eu fui batizado no Espírito nessa idade, numa grande convenção, num ginásio. Eu com 12 anos de idade, apaixonado na frente, de repente caí, a galera veio orar em cima de mim, e aos 12 anos de idade eu fui chamado para o ministério que eu exerço hoje. Numa evidência de que na adolescência Deus pode e vai te marcar para transformar a tua geração. Adolescência não é só uma fase que passa com dilemas, com inseguranças, com incertezas, também existem. Mas a adolescência é fase de ser marcado para a glória de Deus. O que eu sinto nesta noite que Ele está fazendo conosco, contigo, é te separando para algo maior do que você imaginou. Te separando para escrever uma história na sua família, na sua casa, na sua cidade, na sua nação, na sua igreja. Eu estou aqui como pastor para abençoar a tua vida e para dizer: Deus separa uma geração que glorifica o teu nome, que transforma através da unção que é derramada sobre eles.
Vou te provar o que eu estou falando. Davi, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o meu lugar. Davi foi chamado por Deus na adolescência. Na verdade, vou te falar idades verdadeiras para você ver. Tem um barulho que a galera está ensaiando? Futuros que vão vir? Então tá, aleluia, tá certinho. Davi foi chamado por Deus. E o estudo mais ou menos mostra que quando ele é ungido na casa de seu pai, ele tinha aproximadamente 15 anos. Quem aqui tem 15 anos? Davi foi chamado rei aos 15 anos. Talvez você não soubesse disso. José é vendido pelos seus irmãos ao Egito aos 17 anos. Tem alguém aqui com 17 anos? Ah, muito bem. Esther se torna rainha aos 14 anos de idade. Tem alguém com 14 anos aqui? Quando você lê a história, você imagina que ela tinha 25, 30, 32, 14. Maria, preste atenção, foi visitada pelo anjo e viu a visão de que ela seria a mãe do Messias aos 14 anos. Estão aqui comigo? 14 anos de idade. O menino que alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, de acordo com a Bíblia, no grego era um menino, um padairon, uma criança. Ele tinha entre 10 e 12 anos de idade. Miriam, irmã de Moisés, Deus a chama e ela cuida de Moisés para que Moisés não pudesse ser sequestrado por alguém até ele ser encontrado pela filha de Faraó. Ela tinha aproximadamente 13 ou 14 anos de idade nesta época. Quantos personagens que eu posso continuar? Jeremias, de acordo com alguns pesquisadores bíblicos, foi chamado por Deus para começar seu ministério profético entre os 13 e os 16 anos de idade. Está entendendo comigo aqui ou não? Quer mais alguns para você ver? Ninguém falou, então eu vou falar mesmo assim. Vou te falar de um pouco famoso. Jesus Cristo surge no meio da sinagoga, ensinando a lei de maneira que as pessoas ficavam admirados com a sua sabedoria aos 12 anos de idade. Se eu não conseguir te provar na Bíblia que o adolescente para a Bíblia é importante, eu não sei o que eu posso mais fazer. O que eu quero dizer a você é que a fase que você está vivendo agora é exatamente nesta fase que Deus vai te chamar, te separar e escrever coisas grandes através da sua vida. Ei, eu não só te considero alguém que está numa sala recebendo de Deus, adorando a Deus. Não. Você também recebe, mas dá. O que eu estou dizendo é que Deus está inaugurando um tempo em nossa igreja em que os adolescentes serão usados de forma sobrenatural. Deus está chamando um tempo na igreja onde nós veremos adolescentes sendo cheios do fogo, da glória, da unção do Espírito Santo. Pessoas que foram chamadas desde o ventre materno, pessoas que foram separadas por Deus desde o ventre para pregar a palavra, que são importantes para Ele, que tem unção que vem dEle. Pessoas que não estão só nos bastidores, mas que Deus chamou e ungiu para pregar. Essas pessoas Deus vai levantar nesta fase. Levante suas mãos aos céus. Deus está aqui nesta noite levantando uma geração com glória, com unção, com poder. Você faz parte disso, nós fazemos parte disso. Se você crê, dê um brado ao Senhor e adore-o aqui. Então, estou fazendo a vocês um comunicado e ao mesmo tempo estou dando a vocês uma missão. Vamos aceitar, sim ou não? Nem falei qual é. Vai chegar um dia na igreja, aqui em Curitiba, que regularmente, em um culto de domingo à noite, presta atenção no que eu estou falando aqui, no culto das 19 horas, que supostamente é o culto principal da semana, todos os ministérios ativos dentro da nave serão conduzidos por adolescentes. Estou dando a vocês uma missão. Vocês vão se preparar. Estou dizendo que domingo à noite vai chegar um dia que atrás da câmera quem vai estar é um adolescente. Então, Guimar, começa a achar adolescentes para treinar. Vai chegar um dia que na mesa de som, aquela nave gigantesca, vai ter sozinho ali um adolescente. Vocês estão aqui? O louvor inteiro vai ser composto por adolescentes. Vocês estão aqui?
O ministério de danças vai ser um adolescente. Quem vai estar segurando a câmera, tirando fotos, vai ser um adolescente. Deus está nos preparando. No Data Show, quem vai estar ali? Um adolescente. Eu vou anunciar, vou colocar uma data, nós vamos nos preparar. E vai ter um culto, possivelmente no começo de 2023, que vai ser o culto conduzido pelos adolescentes. Culto de domingo à noite. Tudo bem? E quando esse culto acontecer, presta atenção. Eu sou pastor da igreja. Eu vou abrir o culto. Quem vai pregar é o líder dos adolescentes. Então se prepara. Estou dando a missão a vocês agora. Virei a ampulheta. Esse é o tanto que eu acredito nesse ministério. Esse é o tanto que eu acredito em você. Esse é o tanto que eu sei que Deus vai te levantar. Que Deus te chamou para esta hora, para este tempo. Deus te chamou como um Josué para a sua geração. Deus te chamou como alguém que tem vigor, que tem força, que vai caminhar de forma sobrenatural. Se prepare. A minha visão com adolescentes sempre foi muito apaixonada por eu ter sido um adolescente na igreja. E em 2019 eu fui fazer um treinamento numa igreja aqui pertinho, lá em Singapura. Só de avião, entre as conexões e tudo mais, dá mais de 30 horas de aeroportos e voos para chegar até Singapura. É literalmente do outro lado do mundo, na Ásia, Sudeste Asiático. 11 horas diferentes de fuso horário. Agora, por exemplo, são 8 da manhã lá do domingo. Fui impactado ali, conheci grandes líderes. Vi uma igreja que é uma igreja muito grande, com uma faixa etária praticamente adolescente, sendo conduzida por adolescentes e líderes maduros da minha idade. Foi tão impactante que eu vi ali e que gerei uma conexão com esses pastores. E veja que interessante, vou dizer a você em primeira mão aqui, adolescente da Bola de Curitiba. Este mês, se eu não me engano, é dia 23 ou 24 deste mês, desta vez eu fui convidado para pregar na conferência dessa igreja. Então, eu vou pregar lá em Singapura mais uma vez. Em inglês, obviamente, por uma conferência de 10.000 adolescentes. Você está vendo a comunicação hoje aqui, tirando fotos de você e fazendo vídeos, porque eu vou passar o teu rosto lá no telão da igreja de Singapura. E depois eu trago aqui para você ver o resultado. Então sorri bastante, faz bastante assim. Mostra que você está feliz, para eu só falar, cara, a galera adolescente do Brasil é feliz demais. Você vai orar por mim nesse propósito? 24 ou 23 de outubro eu estou lá. Tem que sair 2 dias antes para chegar 2 dias depois, mas eu vou lá. Vou pregar e vou voltar. Tamanha importância que eu dou para adolescentes. O que eu já estou vendo pela fé é que nós vamos ver grandes coisas como adolescentes aqui em Curitiba e no estado do Paraná. Você que veio aqui como líder de adolescente de outras igrejas, como líder de adolescente de outras igrejas nossas no Paraná, até de outros ministérios, Deus está fazendo algo sobrenatural. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus Cristo. Vai chegar o dia em que esse templo 3 será pequeno para o tamanho e a quantidade de pessoas que Deus vai trazer nos nossos cultos de sexta-feira. Deus está nos fazendo atravessar para um novo tempo. Deus está nos fazendo transicionar para um novo tempo. Como Josué, é tempo de transicionar. Adolescentes da igreja Bola de Neve em Curitiba, se preparem, atravessem o Jordão, porque há coisas grandes do lado de lá. Há coisas grandes do lado de lá. Há maiores milagres, há maior poder, há uma chamada ainda maior. O que significa na Bíblia atravessar o Jordão? Abra comigo agora sim para eu começar a palavra. Em Deuteronômio capítulo 34. Se você não tem aí, eles vão colocar no telão. Estão colocando? Acho que sim, né? Eu já abri 3 águas, já tomei água do louvor, já fiz de tudo aqui. Vou te contar o contexto dessa história aqui. Uma coisa é você sempre assistir Deus se movendo através de alguém. Deus usando uma pessoa, Deus separando uma pessoa. Você assiste, admira e está tudo certo. Outra coisa completamente diferente
é quando agora é com você. É quando Deus chamou a você. É quando Deus diz: agora é contigo. Agora a chamada está sobre ti. Agora o manto está sobre ti. Agora eu vou te chamar para a tua geração. Você foi ungido, há uma promessa sobre você. Deuteronômio 34, versículo 8 diz que os filhos de Israel choraram porque Moisés tinha morrido. Moisés tinha morrido e o tempo de luto por Moisés se cumpriu. Até que então Deus levanta um homem depois da morte de Moisés. De um tempo olhando e admirando de longe, achando que nunca seria a sua hora, Josué só estava ali ao lado. Inclusive ele foi chamado na adolescência. E daqui a pouco é com ele. E daqui a pouco a bola está com ele. Daqui a pouco a responsabilidade está com ele. Daqui a pouco a unção é com ele. Deus o chamou, Deus separou, Deus vai conduzi-lo para coisas grandes. Deus o faz um convite, e em Josué capítulo 1, ele diz assim: Josué, levanta agora, passa o Jordão para a terra que eu dou aos filhos de Israel. É muito importante o que está acontecendo aqui, gente. Na verdade é o tempo mais importante da história bíblica no Antigo Testamento até então, porque antes eles estavam cativos, escravos no Egito. Deus levanta um cara chamado Moisés, ele vai lá e conduz o povo no deserto, e quando está quase lá, quando está quase chegando, quando está batendo na trave, Moisés não está mais, e agora é com Josué. Geração de adolescência é uma geração que não fica no quase, é uma geração que conquista. Deixa eu falar de novo: geração de adolescente cheia do fogo de Deus não fica no quase, mas conquista. Não fica na probabilidade, mas avança. Deus está te chamando para levantar para a tua geração. Deus está te chamando para levantar agora. Deus está te chamando com unção, com autoridade, com poder agora. Eu tenho 43 anos. Diga, não parece, eu sei que não parece. Parece 48. Eu tenho 43 anos. Sabe com que idade foi a minha primeira pregação num altar? Quem quer chutar? 18. Vamos lá. 15, 16, 14, 11, o cara 11, meu Deus. Aos 7 anos de idade, a gente era de uma igreja tradicional e eu fazia parte do coralzinho infantil da igreja. Então eu cantava, era solista do coral, papapá. Tenho vídeos até hoje disso. Aos 12, eu comecei a ser professor do ministério infantil, tipo Bolinha. Eu dava aula nas turminhas de 7, 8 anos. Dentro dessa salinha, Deus começou a me ensinar o que era pregar. Porque pregar para criança, você sabe como é. Você fica horas falando, ensinando, falando de Josué, de atravessar o Jordão. Ele levanta a mão como se quem vai fazer uma pergunta, fala: tio, o quê? Sabia que meu pai comprou um carro novo? Tipo, nada a ver. Você fala: cara, estou dando a vida aqui, não é possível. E na época, aos 13, 14 anos, virei líder na minha igreja, se chamava UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Eu virei líder dos adolescentes da igreja. Meus pais eram os conselheiros. E cresci como adolescente, ministrando os adolescentes, etc. Aos 15 anos, Deus começou a me visitar e disse: prepare palavras. Lá no século passado, existia um livro físico chamado Bíblia. Hoje está no seu celular, mas existia lá no século passado. Isso. E eu tinha a Bíblia. Também lá no século passado tinham cadernos de anotações que você escrevia, não digitava. Então eu comecei a escrever muitas palavras. E minha Bíblia triplicou de tamanho, cheias de palavras que um dia eu queria pregar, não sei como, não sei quando. Aos 15 anos eu comecei no ministério que eu participava em São Paulo, a ser como um atalaia, um segurança. Usava um coletinho, por isso que eu vim com esse coletinho assim, só para que você nunca esqueça. Eu usava um coletinho azul que escrevia segurança. Imagina, 15 anos, todo aquele físico. Eu ficava lá com cara de mal, achando que eu ia resolver alguma coisa. Nas noites de evangelismo da igreja, a galera fazia uns shows, era muito legal. E eu já falava inglês, eu estudava bastante inglês, gostava, tinha facilidade, já falava inglês.
Quando você se prepara no secreto, adolescente, Deus vai expor o teu nome publicamente, para que o nome dele seja exaltado. Adolescência é uma fase em que você tem que se preparar no secreto com Deus, em que você tem que buscar a presença de Deus, em que você tem que se entregar a Deus, em que você tem que buscar a essência daquilo que você precisa nele. Estamos numa geração que não está tão condicionada à leitura. Na minha época também, quando eu comprava um eletrodoméstico, uma câmera, uma TV, ela vinha com um livro desse tamanho que era um manual. E para os mais loucos a gente ficava lendo o manual, lendo o endereço da assistência técnica, etc. Hoje em dia isso não existe mais. O telefone mais popular da nossa geração, que é um iPhone, ele só vem o iPhone na caixa, e os mais novos nem carregador tem. Porque ele imagina que você com intuição vai aprender. Você vai tocar de um lado do outro. Se você não souber, você vai entrar num fórum da internet, vai assistir um vídeo no YouTube e vai saber, ele vai te ensinar o que fazer. Porém, em Cristo e na palavra não dá para viver por intuição. Tem que se viver por revelação. Tem que se viver por entrega. Então, no secreto ali, buscando a Deus, aos 15 anos de idade, segurança dos evangelistas. Uma banda estava passando som, uma banda antiga, chamada Petra, que você nem lembra, nem imagina que é. Eu tô lá, e era um eventaço, essa banda era tipo famosíssima na época. E eu tô ali, e a galera da banda tá passando som. E eles estão falando termos de música, eu toco contrabaixo. Eles estão falando termos de música, tal. E o tradutor, na passagem de som, não estava entendendo. O cara falou, eu quero mais caixa, eu quero mais prato, eu quero mais bumbo. São termos técnicos em inglês que às vezes o cara não sabia. Ele tava, cara... E eu ali do lado, falando, cara, estou entendendo tudo, não é possível, meu Deus do céu, mas aquela coisa. Até que eu cheguei perto do pastor e falei para ele, pastor, você precisa de ajuda, eu estou entendendo o que ele está falando. Como todo pastor, amoroso, ele virou e falou, você fala mesmo, menino? Eu falei, falo. Falo sim, então sobe aqui. Aí subi, aí o cara... Espera mais, eu comecei a traduzir para o papá. Quando eu achei que eu ia receber um elogio do pastor, ele falou, por que você não falou que falava antes? E aí, a partir daí falei, cara, ninguém me perguntou. E a partir daí, neste dia, eu já não fiquei como segurança ali, mas eu traduzi o cara da banda quando ele falava. Ele fez o apelo, eu fui traduzir, numa arena cheia e tudo mais, tudo certinho. Eu entrei então no time de tradutores da igreja e comecei a traduzir nos bastidores grandes conferências de grandes homens de Deus. Vou falar nomes aqui que você não vai saber, mas que fizeram parte da formação da minha história. Porque eu vou chegar nisso aqui. Sempre que Deus vai levantar uma geração de adolescentes, Ele te faz olhar para uma geração para que você se inspire. Nenhuma geração de adolescentes se levanta sozinha por si só. Deus levanta adolescentes e eles começam a olhar homens. Eu comecei a traduzir nos bastidores. Carregar a mala, ajudar na hora de pedir uma comida. Não traduzia no altar, mas estava junto. Pregadores como um cara chamado Morris Cerulo, um outro que chama Benny Hinn. E eu ali junto, 17 anos. Benny Hinn um dia machucou o dedo, assoprou, eu caí, tô brincando, você não sabe quem é. E convivendo com esses caras, grandes pregadores, nos bastidores vendo, admirado, e até que Deus falou um dia para mim, cara, estuda e comece a preparar as tuas palavras. Eu comecei a preparar. Um dia na equipe de um grande pastor que veio ao Brasil, eram tipo 10 pastores, um deles ia pregar numa igreja na zona leste de São Paulo, uma igreja de 3 mil membros. E eu acho que não sobrou ninguém, me falaram, vai você, Felipe, traduzir. E eu fui. Primeira vez que eu ia traduzir de verdade uma pregação na minha vida, esse cara ia pregar 2 dias, um sábado e um domingo. No sábado ele foi, começou a pregar, eu estava tão preparado que ele, boa noite igreja, paz do Senhor, tal, e eu ali atrás, perto da bateria, boa noite, paz do Senhor, ele, vem cara, vem, eu quero. E foi uma confusão. Ele pregou uma coisa, certamente eu traduzi outra. Graças a Deus que ele não sabia inglês, porque no carro ele falou, parabéns pelo teu trabalho. Eu falei, se você soubesse que eu preguei outra mensagem. Eu pensei, eu tinha 16 anos, gente. Aquela fase da vida que você está, boa noite, igreja, paz do Senhor, sabe? Aquele semi-bigodinho, você fica 6 meses, não crescia nada. E estava ali,
Segundo dia da pregação, domingo à noite, já não eram mais 3.000 pessoas, era uma igreja, agora tinha umas 4.000 pessoas. No carro eu falo para ele: o senhor vai pregar o que hoje? Ele falou: vou esperar, Deus vai falar conosco, Deus vai prover. Eu falei: amém. Já não consegui alinhar com ele o que seria a pregação antes. E aí, a gente foi orando no carro, ele quieto, tal. Chegamos no culto, louvor, adoração, chegou a hora de pregar. Aí ele baixou a cabeça, eu do lado dele, ele aqui. Aí ele: Senhor Jesus, o Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse dia. Nos abençoa hoje, nos abençoa hoje. Abençoa, Deus, o pregador dessa noite. Abençoa, Deus, o pregador dessa noite. Use-o com poder, com glória, dê-lhe unção, dê-lhe poder, dê-lhe autoridade. Em nome de Jesus, amém. Eu abri os olhos, olhei para o lado, ele não estava mais. Olhei para a cadeira que senta os pastores, ele fez assim: prega. Você ri, eu quase desmaio. A igreja que gosta de ver o circo pegar fogo: glória a Deus! Eu porque não é vocês. Aí sabe o que Deus me disse? Sua Bíblia não está cheia de pregações? Abre, prega uma delas. Porque o Pai que vem secreto chama. O Pai que vem secreto separa. O que você me vê vivendo hoje aos 43 começou aos 16 publicamente, mas talvez aos 12 secretamente. O que você vai ver para a tua geração começa agora, começa hoje, nesta estação, neste tempo. Deus está te chamando e dizendo: levanta, atravessa o Jordão, passa a terra que eu te dou, atravessa. E olha o que ele promete, ele diz, versículo 3: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu te dei, como disse a Moisés. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu pisei, como disse a Moisés. Eu estou dizendo agora aqui, profeticamente, muitos de vocês vão pisar nações. Muitos de vocês vão pisar nações, vão manifestar a glória de Deus nas nações. Ei, como pregadores, como empreendedores, como atletas, como artistas, naquilo que Deus te chamou. Se prepare, Deus está separando uma geração para a glória dele. Deus nunca coloca no meu coração algo que eu tenho desejo que eu não possa viver. Porque eu comecei a traduzir os pastores. Depois dessa primeira experiência traumática, eu falei: Jesus. E aos 17 anos então, eu passei, a igreja que eu frequentava tinha cultos todos os dias. Eu passei a ser o pregador fixo de um dos cultos, tremendo e pregando: Jesus amado, meu Senhor Jesus. E Deus começou a acelerar tempos. Eu sei que ninguém aqui deve ter 23 anos. Tem alguém com 23 anos de idade aqui? Você? De ministério ou de idade? De idade? 23 anos, gente. A idade da maioria dos flames aqui da igreja. Com 23 anos, 24, virando para 24. Foi a idade que eu fui ungido pastor na Bola de Neve da Roturiaçu. Co-pastor da Bola Sede com 24 anos. Por quê? Porque Deus começou a trabalhar comigo aos 12, aos 13, aos 14. Eu estou aqui como pastor para te dizer que os melhores anos da sua vida você não vai desperdiçar no mundo, você não vai desperdiçar na imoralidade, você não vai desperdiçar diante de Deus. Os teus melhores anos você vai entregar para Cristo. E porque você vai entregar para Cristo, Deus vai te levantar para coisas que você não imagina. Deus vai te fazer pisar em lugares que você não imaginava. Deus vai te usar de uma forma que você não imaginava. Ei, sabe por quê? Deus sempre tem promessas que mudam ou que permanecem de geração em geração. Ele olha para Josué e diz assim: Josué, todo lugar que você pisar eu vou ser contigo. Preste atenção que ele diz no versículo 5 de Josué capítulo 1: como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Como eu fui numa antiga geração, eu vou ser numa nova geração. Como eu fui com os teus pais, eu vou ser contigo. Eu te separo. Como eu fui, eu serei. Como eu fui, eu sou, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu olho para a geração e separo gerações para a minha glória. Adolescentes da Bola de Neve de Curitiba, Deus está nos dizendo, Josué capítulo 1 versículo 6: esforça-te, tenha bom ânimo, o Senhor, porque tu vai fazer herdar este povo a terra que eu prometi dar aos seus pais. Vou te explicar com a minha teoria. É minha teoria, não é nada de dado científico, mas às vezes funciona. Na minha teoria, um pregador e um líder
tem uma boa esfera de influência num raio de 20 anos de idade. Vou te explicar o que eu estou falando, se você não achar que está na aula de matemática. Eu tenho 43. Pessoas até 63 e 23 se conectam muito rápido com a minha mensagem. Acima disso e abaixo disso, já não tão rápido. Você me conhece, o teu pastor está aqui sentado, você tem que ficar, aleluia. Mas a minha função então é encontrar pessoas de outras gerações para que o raio fique maior. Pessoas de 30 que preguem então para as de 10, que preguem então para as de 50. Vocês estão aqui comigo? Pessoas de 15, chega da matemática, que eu quero dizer que você, sem perceber, por estar nesta casa, já é influência para alguém. Porque talvez você tenha 15, mas aqui tem pessoas com 13. Talvez tenha 17, mas aqui tem pessoas com 12 não, né? Hoje tem. Talvez você tenha 18, mas tem alguém com 15 te olhando. Talvez esteja aqui nessa sala, mas tem juniores olhando para você. Deus já te chamou como referência para alguém. Deus já te chamou como intercessor na vida de alguém. Deus vai te chamar como pastor na vida de alguém, para que você influencie uma geração. Ele está dizendo para Josué: se esforça, tem bom ânimo, porque o povo vai herdar a terra. Ninguém poderá te resistir. Eu vou ser contigo. Só se esforça, tenha bom ânimo, faça de acordo com a lei que eu já ordenei a Moisés. Só tem uma maneira então: não se desvie desta lei nem para a direita, nem para a esquerda. Não se aparte desta lei e medita nela de dia e de noite. Tem um livro bíblico que chama Eclesiastes, que fala assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mocidade na cultura judaica é a adolescência. Sabe o que ele está dizendo? A fase que você está passando agora é a fase que você tem que ter mais atenção para lembrar do teu Criador, para entregar a tua vida a Cristo de forma irreversível, para ser marcado pelo Espírito de forma sobrenatural, para se acostumar na presença de Deus, para se acostumar na presença de Deus, para se acostumar na presença de Deus, para se acostumar na glória do Espírito Santo. Há uma porção que será derramada sobre a tua vida. Eu estou aqui de maneira profética e pastoral, te blindando dos ataques das trevas, te blindando das vozes que tentam te fazer ferir as emoções, que tentam te fazer entristecer sem motivo, que tentam te fazer paralisar sem motivo. Eu estou dizendo que a adolescência não são os piores anos, são os melhores. Eu estou dizendo que a adolescência não são anos de rebeldia, mas são anos de glória. Eu estou dizendo que a adolescência não são anos de afastamento, mas são anos de milagres, de presença profunda de Deus. Deus está separando uma geração para si, de pessoas que vão ter identidade nele. Ei, vão se mover nele, vão andar com ele. Deus tem um propósito contigo, e ele diz para Josué: eu não te mandei, se esforça, tenha bom ânimo, não fique atemorizado, o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que você andar. Minha pergunta então: quais são os medos que têm batido na tua porta? Quais são as tristezas que afligem o teu coração? A adolescência é uma fase da vida que às vezes você acorda um dia muito bem, no outro dia você não quer nem acordar. Um dia você acorda querendo ver todo mundo, no outro dia você não quer ver ninguém. Um dia você está mal feliz de sentar com os teus pais para comer, no outro dia você não quer sair do quarto. Isso faz parte da tua constituição, da tua formação. É por isso que a Bíblia diz: esforça-te, tenha bom ânimo. Eu, na verdade, nessa noite quero falar contra tudo aquilo que tenta te trazer desânimo, contra todas as vozes que você pode escutar no teu dia a dia, porque eu sei que o dia a dia não é fácil, que tentam pregar o contrário daquilo que você vive pela fé. Todos nós vivemos pressionados todos os dias, adultos, crianças e adolescentes. Quais são as pressões que você enfrenta? Eu quero te oferecer um caminho nessa noite: atravessar o Jordão. Sabe o que é atravessar o Jordão? Ter um sonho para perseguir. Deixa eu falar de novo: ter um sonho para perseguir. Qual que é o teu sonho?
Como que você se enxerga daqui a 10 anos? Pastor, não enxerga nem daqui a 10 meses, nem daqui a 10 dias. Onde você precisa focar os teus olhos agora? Quais são as promessas que Deus te deu, que a circunstância é tão absurda, que são impossíveis de acontecer? Quando eu tinha essa mesma idade, eu nunca tinha viajado de avião. Eu sonhava em viajar de avião. Eu ia buscar os gringos, ficava no saguão do aeroporto olhando aquele negócio de chegadas e saídas. Falei, nossa, que legal, meu Deus, que sonho, um dia eu quero ir, ou quero viajar de avião. Só que era distante demais da minha realidade financeira, familiar. Até que um dia Deus me disse pela fé, eu já te contei isso num culto aqui, não preciso contar de novo. Vou falar mesmo que eu ia contar mesmo. Ele disse para mim, tira o teu passaporte. E eu fui tirar, pela fé. Lá na antiguidade também tinha um local chamado locadora de fitas de videogame. Eu trabalhava numa dessas. Ganhava um salário mínimo na época que era R$247. Deus tenha misericórdia. Peguei o salário que eu estava juntando e tirei meu passaporte. Dura 4 anos, passaram 3, ele estava na gaveta. Até que no 4º ano, de forma milagrosa, Deus me chamou para traduzir uma reunião num banco nos Estados Unidos. Quem sabe essa história aqui? Ninguém? 2, 3? Então não vou contar, você já sabe, depois você conta para a galera. Deus falou, eu fui pregar, fui tocar num culto. No contrabaixo assim, usavam óculos. Era um óculos tão feio que eu tenho certeza que o vendedor que vendeu para mim o óculos virou gerente regional. Não é possível, cara. Como que eu pude comprar aquele óculos, um óculos dourado, redondo, pareceu... E eu tocava com aquele óculos. Estou vendo se ninguém com óculos dourado, redondo. Se tiver, hoje é bonito, hoje é tendência. Bem, lá estava eu, 17, 18 anos. Um profeta vira e fala, você. A minha reação foi mais ou menos igual dele, tipo, o que eu fiz? Deus vai te fazer pisar nações, aquela coisa toda, aleluia. Eu falei, Jesus. Cheguei em casa, Deus me motivou, tirei o passaporte e ficou na gaveta. Então um dia em casa, toco o telefone, era uma amiga da minha mãe, que estava perdendo uma casa nos Estados Unidos. Eu tinha 18 para 19 anos, minha mãe atende o telefone. Nas casas também, antigamente, tinha um aparelho chamado telefone. Não é só esse que você carrega. E eu atendi o telefone. E não faça isso, nem diga que eu contei que eu fiz isso. Minha mãe atendeu de um lado e eu fiquei do outro também escutando qual era a conversa. E a mulher falou assim para minha mãe, que chama Naidi, eu sei que teu filho fala inglês, eu já vi traduzindo o pessoal na igreja. Eu preciso urgente que você autorize ele ir para os Estados Unidos comigo. Eu pago tudo para traduzir uma reunião num banco. Eu estou perdendo uma casa que eu tenho lá. Você autoriza? Eu não me contive, já tirei o telefone e falei, claro que autoriza, mãe. Ela olhou para mim e falou, mas é aula? Eu falei, que aula? Tá amarrado aula? Você está louca? Estados Unidos, que tá louca, mãe? Qual é a chance de eu voltar? Deus tinha mandado tirar o passaporte. Estava 3 anos na gaveta, gente. Ela no telefone diz assim, você tem visto? E eu não tinha ideia do que ela estava falando. Eu falei, eu tenho visto meus amigos, meus primos. Sei que visto, o que é isso? E ela falou, você tem visto americano? Eu falei, não. Ela falou, não, eu conheço, eu tenho contato, eu consigo agendar a entrevista com você. Hoje é sexta, eu consigo agendar para segunda, porque a viagem é quarta. Mas se você não tiver passaporte, não dá tempo de ir. 3 anos na gaveta. Porque quando Deus começa a brotar um sonho no coração, Ele sabe o que Ele está fazendo. Pode demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Ele sabe o que Ele pode cumprir. Eu vou para a entrevista do consulado. Família chorando, visto negado. Eu tinha 18 anos, gente. Não tinha nada no meu nome, no seu boleto da escola. Que nem no meu nome era. Eu só levei o boleto para provar que eu estudava. A mulher falou, você tem algum bem no teu nome? Eu falei, bem? Nada, não tenho nada. Não tenho. Meu bem é o Senhor, meus amigos, meus familiares. Sei lá, né? Meu bem, que bem. Ela falou, o que você vai fazer nos Estados Unidos, menino? Eu falei, eu
fala inglês, eu traduzo na igreja que eu frequento e eu preciso traduzir uma reunião. Deus nunca vai brotar um sonho no teu coração que Ele não é capaz de fazer. O que eu estou tentando te provar aqui é que para nós 10 anos parece muito, para Deus é como um dia. E Ele começou a trabalhar na tua vida agora, o que Ele vai fazer daqui a muitos anos. Mas começa agora. Eu comecei a estudar inglês de forma sobrenatural aos 5 anos de idade. Talvez eu fizesse muita bagunça em casa. Minha mãe me colocou numa escola de inglês aos 5 anos de idade. Eu não era nem alfabetizado em português. Não tem sentido. Eu comecei a ir para a escola, tal, apontava a cor, aquela coisa toda. Minha mãe passou a alocar filmes para a gente assistir, para treinar o inglês. Não tinha Netflix, que você coloca a legenda que você quer. Então, eu assistia a fita locada na locadora. Como a legenda era em português, eu colocava uma cartolina embaixo da televisão para não ler a legenda, para assistir o filme em inglês. Minha mãe assistia comigo, minha mãe não fala uma palavra em inglês. Só que eu descobri um negócio, também estou confessando tudo hoje, que quando você ia na locadora, você lia o resumo do filme, na caixinha do filme. Era o mesmo resumo que minha mãe lia também. Então eu li o resumo, ela lia também, nenhum falava para o outro. Eu assisti o filme, eu falei, o que você entendeu? Eu falava o resumo, ela fala, meu Deus, meu filho é um gênio. Tipo, um mês de inglês. Um mês de inglês, sabe tudo esse menino. Meu Deus, não é possível. Anos depois eu confessei para ela, mas eu comecei ali, desde os 10 anos. Ter contato com a língua inglesa para chegar aos 18, estar no consulado sem um bem, dizendo que eu era tradutor. A senhorinha gringa fala, mas você fala inglês mesmo, rapaz? Falo. Ela falou, então vamos falar inglês. Eu falei, vamos. Ela afastou para trás sim, ligou o alto-falante, começou a falar o inglês mais rápido que podia, blá, 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 e eu comecei a responder, blá, blá, ela falou, rapaz, você fala realmente inglês? Eu falei, não falo o que eu falo. Ela chamou outros dois, falou, que impressionante, esse menino fala inglês, mas você já foi nos Estados Unidos? Nunca fui. Eu comecei a perceber que Deus tinha me dado um inglês como de um nativo, sem nunca ter estado nos Estados Unidos. Para quê? Talvez porque hoje, aos 43, ele precisa que eu vá em Singapura pregar inglês numa conferência. Você está começando a entender comigo? Deus faz coisas sobrenaturais que começa quando você é adolescente, começa quando você é criança, continua quando você é jovem. Deus está colocando sonhos no teu coração hoje. Não limite os sonhos que Deus pode fazer. Só escute o que Ele está dizendo. Esforça-te, tenha bom ânimo. Há uma nova geração de pregadores se levantando. Há uma nova geração de adoradores se levantando. Há uma nova geração de ministros se levantando. Ei, aonde você for colocado por Deus, Ele vai derramar glória sobre ti. Sobre ti. Só faz algo, atravessa o Jordão. Ei, só uma coisa impediria Israel de continuar, é se eles estivessem paralisados no medo, se eles estivessem paralisados naquilo que antes era o ciclo antigo de Israel. Jordão significa impedimento, Jordão significa limitação, Jordão significa bloqueio, Jordão significa inseguranças, Jordão significa pecados. Deus está chamando para atravessar para o outro lado. Adolescentes, Paraná, Deus está nos chamando para atravessar para o outro lado. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus está nessa noite chamando homens e mulheres aqui, adolescentes aqui, jovens aqui. Eu vim aqui como pastor com um objetivo: derramar sobre a tua vida uma unção que te marque de tal forma que na tua adolescência, juventude, vida adulta, você entre numa barra de equilíbrio com Deus. Nunca mais inconstância, nunca mais alegria e depois tristeza, nunca mais avançar e depois retroceder. Deus está colocando sonhos e brotando sonhos nos teus corações. Ei, nós cantamos então, vem, faz morada. Nós vamos cantar essa música de novo, tá? Vocês cantaram aqui. Que Ele venha fazer morada em nós. Mas o que eu sei é que Ele está chamando uma geração aqui. Ele está chamando uma geração aqui. Ele está chamando uma geração aqui. Quem é a geração de homens e mulheres que Ele começa a chamar? Ele disse a Josué e diz a você: esforça-te, tenha bom ânimo, levanta e atravessa.
Eu quero que nessa noite você revista-se de força, de autoridade, de unção e de poder, para não ficar mais preso no ciclo que você estava até então, para se esquecer das coisas que passaram e avançar para coisas novas em Deus. Talvez enquanto eu estou pregando aqui, Deus está te marcando de forma sobrenatural. Deus está sacudindo o teu espírito. Talvez você precise dizer: Senhor, eu quero atravessar nesta noite para uma nova história, para um novo tempo. Me chama para a minha geração, me marca para os meus. Me marca para os meus. Começa na minha vida hoje. Os planos de futuro que o Senhor tem para mim, eles começam agora. Talvez Deus esteja falando contigo. Se esta pessoa é você, da mesma forma que alguém um dia orou por mim, eu quero nesta noite orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui o mais próximo que você puder do altar, porque eu quero impor as mãos no maior número de pessoas possível, para que aquilo que um dia eu recebi, você nessa noite também possa receber. Você também possa receber. Deus está chamando uma geração para si. Então venha, faz morada, entra. Sim, Deus. No meu coração, no meu coração. Sim, sim. E então vem cá e faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Então venha. Então venha e faz morada, entra no Levante meu suas mãos, peça a Ele. coração. O Espírito de Deus está te marcando aqui. No meu coração. O Espírito de Deus está te marcando aqui. Como um dia eu fui chamado por Deus, Deus está te chamando hoje aqui. Aqui, aqui, aqui. No meu coração, no meu coração. E até o Padá encontrou casa pra morar. Eu te encontrei, meu amador. E até o encontrou casa pra morar. Eu te encontrei. E até o Padá encontrou casa pra morar. Eu te encontrei. E até o Padá encontrou casa pra morar. Eu te encontrei. E até o Padá encontrou casa pra morar. Eu te encontrei, meu amador. E até o Padá encontrou casa pra morar. Eu te encontrei, meu amador. Até o
suas mãos então. Então entra e faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Deus está te chamando para uma voz de autoridade para essa geração. Se prepare para começar a autoridade para essa geração. Se prepare para começar a entra, faz morada, entra no meu coração, e então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Aqui de outra igreja, suba no altar. Se tem algum líder de adolescente de outra igreja, suba. Até o Padrão encontrou casa pra morar. Feche seus olhos nesse lugar. Por todo este lugar, Deus está separando uma geração de pessoas. Leonardo, você e sua esposa, quero orar por vocês. Este é um novo tempo sobre adolescentes dessa casa.
Nossa marca será o fogo da glória e da presença do Espírito Santo. Levante suas mãos, continua adorando o Senhor. Então entra, então entra, então